Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa Vida e Saúde. Eu espero que você esteja muito bem e se você não está assim tão bem, que as coisas fiquem melhor a partir de agora. Abra sua mente, abra o seu coração para as informações que você vai aprender para que você possa realizar mudanças na sua vida. No programa de hoje a gente começa um assunto muito interessante sobre as diferentes personalidades. E hoje o assunto, a gente vai tentar entender um pouquinho melhor sobre os introvertidos e os extrovertidos. É aqui no Vida e Saúde, daqui a pouquinho. Tem um quadro novo aqui no Vida e Saúde e agora, mamãe, para tirar as dúvidas das mamães de plantão. E como surgem dúvidas, a gente sabe disso. Tem também exercícios para fortalecer o abdômen e com isso você também acaba fortalecendo a coluna, pensando mais na consciência corporal. Tudo isso daqui a pouquinho aqui no programa Vida e Saúde, no quadro sobre atividade física. E hoje tem receita. A receita de hoje é um delicioso hambúrguer de grão de bico. Receita fácil, receita muito indicada para quem está tentando também ganhar um pouco de massa magra, tentar fortalecer os músculos, porque o grão de bico é rico em proteína e essa é uma receita 100% saudável, sem glúten também. Anota aí então, você que está tentando evitar o glúten, essa é uma daquelas receitas boas que você pode congelar. É daqui a pouquinho aqui no Vida e Saúde. Antes de entrar no assunto do programa de hoje, eu quero convidar você para acessar o nosso blog, novotempo.com/vida e saúde. Lá tem receitas, tem dicas de atividade física, tem sequências, tem artigos sobre saúde, muita coisa boa que você pode usar não só para você, mas que você pode compartilhar com seus amigos. Tem assuntos sérios sobre saúde mental, sobre saúde espiritual, muita coisa boa que está lá ao seu dispor na hora que for mais conveniente para você, tá bom? Agora sim, quero convidar a psicóloga Cideli Biasi. Seja bem-vinda a mais um Vida e Saúde, tudo bem? Tudo, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso recebê-la. Por favor, vamos sentar aqui. A Cideli já esteve conosco outras vezes aqui no Vida e Saúde, ela é professora universitária e está em contato com a moçada que está a fim de aprender e vai nos ajudar a entender também os diferentes tipos de personalidade. E por que você acha que é importante a gente aprender sobre as personalidades, professora? Uma coisa interessante, né, é que a gente tem na nossa cultura e tem até uns ditados bem legais, né, para reforçar essa questão da nossa cultura de que, eu sou assim, nasci assim, e a gente até escuta algumas pessoas falando, né, olha, você precisa me aceitar do jeito que eu sou, porque, dá uma olhada como eu sou e aí fica essa questão, né. Quando a gente fala em tipo de personalidade, parece que resgata essa questão cultural de que eu sou assim e daí não tem mais jeito. Síndrome de Gabriele, né? Nasci assim, vou morrer assim. Se quer bem, se não quer, amém. Não é bem assim. E não é isso. Então, quando a gente vai falar sobre personalidade, aí que o tema é tão interessante, ele vai falar de abertura, de crescimento, de transformação, de possibilidades de eu me reconhecer com alguns traços. Todos nós temos alguns traços de personalidade, somos mais tímidos, né? E o quanto que a timidez, que às vezes é mal vista, eu atendo muito crianças com queixa, às vezes da escola, mas ele é tímido, como se fosse uma patologia. E quanto que a timidez nos estudos, na literatura, vem mostrando como um sinal de inteligência, um tipo de inteligência, né? Que produz, que acrescenta no meio social, onde ele estiver. E realmente a criança ou a pessoa, até o adulto mais tímido, ele é estigmatizado como uma pessoa antissocial, poxa, não interage. Exato. E a pessoa às vezes está observando, tem aquela característica que a gente precisa aprender a respeitar. E você usou, acho que uma frase importantíssima. Hoje os estudos vêm falando muito de habilidades sociais. Então, independente do traço que você tem que cada um é o que nos define, né? Algumas questões, mas a gente precisa desenvolver e ser habilidoso socialmente. O que é habilidades sociais? É um conjunto de instrumentos que me capacita para competência social. O que é competência social? Ter qualquer tipo de relacionamento? Não, ter relacionamentos saudáveis.
né? A gente tem relacionamentos não saudáveis, às vezes com os nossos filhos, relacionamentos não saudáveis com as pessoas que a gente diz que mais ama, né? Às vezes a gente consegue até ter um relacionamento saudável fora, no trabalho, mas com aquelas pessoas mais íntimas, né? Então, eu costumo dizer que habilidades sociais é como aquele alpinista que ele vai, o sonho dele é chegar no topo, né, da montanha. E ele carrega uma mochilinha com ele, com um monte de instrumentos. Se ele não tiver aquele instrumento, ele não dá conta de alcançar essa meta. Com certeza. Né? Vai ficar sempre, no máximo que ele vai chegar vai ser na metade da montanha e pronto. Pois é. Qual é o nosso sonho, né? Ser feliz com pessoas, compartilhando com a gente a nossa história, ter alguém para compartilhar a nossa história, seja com filhos, amigos, ou um parceiro mais próximo, um parceiro amoroso, né? Então, que instrumentos eu tenho que ter na minha mochilinha? Preciso aprender a usar também esses instrumentos. Hoje então, a gente vai, eu queria assim, a gente vai falar durante toda essa semana sobre algum tipo de personalidade, sobre algum traço de personalidade. Vou usar essa palavra que a professora sugeriu aqui. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os introvertidos e os extrovertidos. Vamos tentar definir, então, cada um, porque eu acho que esses termos também se banalizaram um pouco ultimamente. Verdade. Então, né, resgatando essa questão, né? Então, uma pessoa extrovertida. Então, a gente tem a ideia daquela pessoa que está no ambiente social, né? O tempo todo de bem com todo mundo, alegre, né? E geralmente a gente coloca essas questões relacionadas ao líder, que o líder é uma pessoa extrovertida, né? E uma pessoa... Mas vamos parar para pensar se esse líder, ele tem a questão da percepção, que é uma questão importante dentro da extroversão e da introversão, né? Porque essa nomenclatura que a gente está usando vem de Jung, que foi Jung que veio falar desses tipos de personalidade, de extroversão, de introversão. E ele vai falar, né, da importância da gente também olhar os aspectos que a gente deixa de lado, né? E esses estudos em percepção, eles são, eu acho que são ricos, né, para mostrar para a gente o quanto que essas coisas que a gente deixa de lado, né, a gente transforma elas às vezes em verdades, né? Então o que a gente vê, o que a gente acha, a gente transforma em verdade. Então eu sou um líder, estou ali, mas a coisa vai desandando, mas eu não percebo, eu passo por cima de todo mundo. E quanto que é importante eu dar uma olhada para esses outros aspectos, até porque o que eu vejo não é real. Então eu olho o vidro. O vidro é sólido ou é líquido? Ao meu olhar, é sólido, né? Então, a gente tem aqui, ó, o tampo da mesa e fala, é sólido. Mas a gente desconhece que o que define se um objeto é sólido ou líquido é a forma que as moléculas são organizadas. Então, a forma como as moléculas do vidro são organizadas diz que ele é líquido. Olha só! Que não é sólido, né? E se o então, líquido... quer dizer, é um conhecimento um pouquinho mais profundo. Exato. Aquilo que eu vejo... Aquilo que parece. Que parece que eu vejo. E eu juro, é sólido, é sólido, é sólido. É uma ilusão. Né? E a necessidade, então, de eu poder fazer uma observação mais aprofundada desse... Então, o extrovertido... o quanto que às vezes ele se ilude com algumas questões e há a necessidade de um olhar para esses aspectos mais escondidos, mais internos, para poder ter um equilíbrio. E o introvertido da mesma forma. Então, de novo, eu nasci assim, eu sou assim, não, né? Eu posso ser uma pessoa com uma maior facilidade de me inserir num contexto social, mas eu preciso me inserir de maneira saudável, tendo consciência, né, de que o que eu vejo, o que eu percebo, não é a realidade absoluta. Né? Principalmente no encontro com o outro. E aí as relações desandam, né? Porque eu olho e falo, não, eu sei o que ela está pensando. Olha que loucura, exatamente, né? Exatamente. E é interessante que o extrovertido, normalmente ele é cercado de muitas pessoas, porque todo mundo gosta de ficar perto de alguém alegre. Para pensar aí. É gostoso quando você tem um amigo ou uma amiga ou um líder que realmente é engraçado, ele tira sarro de todo mundo sem ofender. É gostoso estar perto de gente assim. Só que todo mundo precisa de elementos a serem trabalhados na nossa personalidade. Exato. A gente precisa vencer algumas coisas, a gente precisa abrir mão de outras. O quanto que essa pessoa não precisa, então, ela tem essa questão
que coloca ela para frente, ótimo, mas ela também precisa olhar, né, em outros quesitos, como empatia, como cuidado com o sentimento do outro, porque senão eu vou passando às vezes como um trator, né? Exatamente. E o que é introvertido não significa que ele vai ser introvertido e não vai ter essa competência de ser extrovertido. Também tem uma questão de momentos da vida. Sim. Há momentos da vida que parece que a gente está mais voltado para o mundo interior, né? Mais reflexivo, mais pensativo. E há momentos da vida que a gente está muito mais aberto para fora. Eu imagino assim que o introvertido, ele também precisa encontrar caminhos para sair um pouquinho da zona de conforto, porque é confortável quando as pessoas aceitam a gente do jeito que a gente é, e o introvertido pode perder grandes oportunidades por não se comunicar na hora certa, por passar uma impressão errada por causa do julgamento das pessoas. Isso. Então, todo mundo precisa se aceitar do jeito que é, mas trabalhar um pouquinho. Ser habilidoso no ambiente social, né? Desenvolver. Então, por exemplo, o que tem a ver? Que ferramentas são essas, né? Por exemplo, resolver conflitos. Então, se eu tenho um traço de personalidade extrovertida ou introvertida, mas se eu não sei resolver conflitos, a coisa vai desandar e muito, seja no ambiente de trabalho, né? E o quanto que os conflitos hoje estão sendo levados para o jurídico. Uau! Né? Tudo vira processo. Quer dizer, as pessoas perderam a habilidade de resolver situações de conflito. Então, e às vezes uma coisa pequena se torna gigantesca. Uma coisa pequena do tipo não reconhecer a emoção. Então, eu sou muito boa para dizer, eu tô cansado, eu tô tão frustrado. Mas, na verdade, eu tô morrendo de ódio, eu não tô cansado, coisa nenhuma, eu não tô frustrado, coisa nenhuma, eu tô com ódio. E aí, né, se eu não consigo... o fato de eu estar com ódio não significa que eu vou... matar ninguém, não é isso. Chefe, gente, por favor. É reconhecer para eu poder agir de maneira competente socialmente. Não mascarar as coisas. Não mascarar, porque daí eu minto para mim mesma, eu minto para o outro e ninguém é bobo, então sai todo mundo perdendo na relação. E aí a gente tem visto isso, relações muito, né, doentias, às vezes com uma dificuldade de reconhecer a tonalidade de voz. Olha só. Né? Tem gente que é uma pessoa tão legal, mas você não gosta de ficar perto, porque quando ela fala, parece que ela está mandando em você. Sabe aquela tonalidade? Ou tem gente que de conversar com você desperta o pior. Às vezes uma pessoa até está falando uma coisa legal, mas ela fala de um jeito tão agressivo que você fica com vontade de rebater, você fica com vontade. E quando chega no consultório, a pessoa fala, não sei o que acontece, eu gosto tanto de ter amigos, mas todo mundo ficou com vontade de brigar comigo, por quê, né? Ou a omissão também, né? Uma tonalidade de voz muito baixa. Não se expressa, não põe limites, né? Olha, gente, todo mundo precisa ter alguma coisinha para trabalhar. Eu e você para e pensa o que você precisa fazer e não se preocupe. Para isso tem profissionais que vão te ajudar, para isso tem Deus, um Deus todo-poderoso, criador, e Ele tem capacitado muitas pessoas para nos ajudar a resolver esses problemas e também para colocar no seu coração a vontade de ser melhor, de ser aquele filho que Ele tanto espera que você seja, viu? Cideli, obrigada por hoje. Ela volta mais vezes, a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem o quadro E Agora, Mamãe? Não saia daí, a gente já volta.